Vamos orar pelo Kleber? Se você pode, nas suas mãos aqui à frente, vamos orar pela vida dele. Senhor Jesus, nós te damos graças pela vida do Kleber, sua família, a sua casa. Obrigado, Senhor, pelo esforço, dedicação ao qual o Senhor tem dado a ele e ele tem de alguma forma correspondido. Que o seu Espírito possa usá-lo nessa noite como uma ferramenta afiada, que realmente a sua palavra possa, Deus, entrar em nossos corações, reorganizando e reajustando tudo o que for necessário. Assim nós oramos pedindo a Ti, guarda o Kleber e que ele tenha autoridade nessa noite. Em Teu nome, Jesus, oramos. Amém, amém e amém. Obrigado. Irmãos, boa noite. A graça e a paz do Senhor esteja com todos. Vocês me ouvem bem aí? Amém? Então tá bom. Vamos abrir as nossas Bíblias, por gentileza. No Evangelho de Mateus, no capítulo 24, no versículo 29 a seguir. Evangelho de Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 29. Graças a Deus. Então vamos encerrar a série hoje. Semana que vem a gente começa um outro assunto. Eu estou muito feliz já com os resultados dessa série, irmãos. Alguns feedbacks que eu recebi de alguns irmãos me deixou cheio de alegria. Tenho visto que a palavra de Deus ela tem surtido efeito e muitas pessoas têm crescido na compreensão desse tema e louvado seja o nome do Senhor por isso. Amém, queridos? Está escrito, versículo 29. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Amém, irmãos? Nós vamos até aqui, depois a gente continua. Então, irmãos, nós estamos numa série de mensagens que tem por tema a escatologia do Messias, fim dos tempos, na ótica de Jesus. Nós estamos averiguando aqui alguns trechos do sermão conhecido como sermão escatológico, o sermão profético de Jesus, do texto de Mateus, no capítulo 24. O sermão escatológico ele contempla o capítulo 24 e o capítulo 25 do Evangelho de Mateus. Nós estamos também fazendo algumas conexões com outras profecias, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. E como eu disse em outras oportunidades, nosso objetivo, a ideia é a gente buscar entender o que o Senhor Jesus nos fala a respeito do fim dos tempos. A nossa ideia principal ao preparar essa série é desconstruirmos falsos paradigmas que foram criados ao longo dos anos sobre esse tema. Então, ideias equivocadas, más interpretações acerca da volta de Jesus. Como eu tenho afirmado aqui, muitos vieram de um contexto onde esse tema, a volta de Jesus, sempre era tratado ou instrumentalizado, o tema era instrumentalizado para aplicar um certo terrorismo nas pessoas. E por isso a gente, ou muitos de nós, desenvolveram uma esperança em fugir dos eventos do fim. E quando você olha a história da igreja, você percebe que a esperança histórica da igreja sempre foi a volta de Jesus. Nunca foi escapar dos eventos finais ou algo do gênero. A esperança da igreja sempre foi a volta gloriosa de Jesus. Por isso, nós estamos aqui nesses últimos domingos tentando desconstruir algumas bases irregulares e buscando construir ou pavimentar um caminho mais bíblico, um caminho mais de acordo, mais coerente com aquilo que as Sagradas Escrituras nos mostram. Eu tenho dito aqui ao longo dessa série o quão importante e fundamental é esse tema, a volta de Jesus. O quão central é esse tema. É um dos assuntos, sem dúvida nenhuma, os assuntos mais centrais de toda a Bíblia Sagrada.
eu usei aqui uma frase do George Led que eu quero replicar novamente. George Led afirma que o cerne da redenção passada está Cristo na cruz. E no cerne da redenção futura está Cristo vindo em glória. Então, irmãos, nós sempre falamos a respeito da salvação passada. Nós sempre falamos a respeito do sacrifício de Jesus, da vitória de Jesus na cruz. E isso é fundamental, isso é essencial da nossa vida cristã. Só que nós temos que entender que existe uma dimensão da nossa salvação que ainda não se concretizou, que se concretizará, ou que se consumirá a partir do momento que Jesus voltar. Então, na primeira vinda de Jesus, ela foi maravilhosa, ela dividiu o mundo em eras, né? Antes de Cristo, depois de Cristo. A primeira vinda de Jesus, ela mudou e moldou toda a civilização. Só que a segunda vinda, a qual eu falo para vocês e qual a gente está trabalhando aqui, a segunda vinda de Jesus, ela é muito mais poderosa do que a primeira. Ela é muito mais gloriosa do que a primeira. E isso não sou eu que estou falando, é a Bíblia Sagrada que nos mostra, e eu quero mostrar isso para você nessa noite. Então, eu quero trabalhar com vocês hoje, com base no texto que a gente leu, que lemos aqui, e também em outras passagens. Nós vamos trabalhar aqui hoje o tema o Dia do Senhor. Então nós vamos ver em paralelo com a fala de Jesus em Evangelho de Mateus, no capítulo 24, e nós vamos ver também a fala dos profetas, quando eles retratam o aspecto do Dia do Senhor e como que se encaixa isso nas falas de Jesus. Então, nós vamos ver o que vai acontecer de fato nesse dia, onde estará a igreja, o que o Senhor irá fazer, como que acontecerá isso e como que vai ser esse dia, segundo as Escrituras. Então, essas perguntas que eu acabei de elencar aqui, nós vamos respondendo à medida que vamos avançando aqui na exposição da mensagem. Então, eu já quero dizer para você uma recomendação, deixe sua Bíblia aberta. Acho que a Mari hoje vai ter um pouquinho de trabalho, Mari. Nós vamos acessar muitos textos aqui hoje, então vai ser um chá de Bíblia. Então, se você não leu a Bíblia durante a semana, então essa vai ser uma baita oportunidade para você botar a sua leitura em dia. Nós vamos acessar bastante as Escrituras, amém, irmãos? Então, só relembrando, no primeiro sermão da série, nós fizemos aqui uma introdução a esse tema e falamos sobre o princípio das dores. Trabalhamos bastante aqui os 14 primeiros versículos do Evangelho de Mateus. E na semana passada, nós falamos a respeito da grande tribulação. Nós aprendemos que esses eventos são eventos que antecedem a volta de Jesus. Eles não somente antecedem, mas eles também sinalizam, eles apontam para o glorioso dia. Então nós podemos dizer ainda, só para a gente finalizar o tema grande tribulação, nós podemos dizer que a grande tribulação, ela tem dois papéis principais. Primeiro, preparar o povo de Deus. Nós vimos aqui na semana passada, a gente trabalhou a respeito da perseguição. Então, a igreja será preparada através de uma grande perseguição no tempo do fim. Essa perseguição será desencadeada pelo anticristo, seu exército e pelos homens maus. E o segundo ponto para a preparação do povo de Deus é um grande avivamento. Eu expliquei isso com base no texto de Joel, capítulo 2, versículo 28 a seguir, que no tempo do fim, ou antes do grande e terrível dia do Senhor, haverá um grande avivamento na igreja. O Senhor vai derramar um grande avivamento, segundo as profecias. E o segundo papel da grande tribulação é punir as nações. Deus vai punir as nações que amaram o pecado, que amaram a imoralidade. Então, nesse tempo, será derramada a justa ira do Cordeiro. Ela será derramada sobre os governantes, os líderes, sobre os homens ímpios e injustos que causaram injustiça, que fizeram e promoveram o mal sobre a face da terra. Então, esse é o segundo papel da grande tribulação, punir as nações. Segundo as profecias, esse período de tempo tribulacional, ele dura aproximadamente 3 anos e meio. E nós vimos aqui na semana passada também, Jesus falando
que se esse tempo ele fosse maior, se fosse um período de tempo maior, não sobraria ninguém. Mas por causa dos eleitos, por causa dos escolhidos, esse é um tempo reduzido, ou nas palavras de Jesus, será um tempo abreviado. E agora então, irmãos, vamos voltar os nossos olhos para aquilo que Jesus diz de fato aqui no sermão escatológico, no versículo 29 do capítulo 24 que lemos, ele diz assim: logo em seguida a tribulação daqueles dias. Então, na continuação daquilo que nós estávamos falando semana passada, Jesus diz, versículo 29, logo em seguida a tribulação daqueles dias. Ou seja, depois da tribulação, da grande tribulação, nesse tempo do fim, Jesus volta efetivamente. Então é muito importante nós sabermos quando Jesus vai voltar. Ainda que a Bíblia nos orienta, o próprio Jesus fala que sobre a sua volta, sobre o dia da sua volta, ninguém sabe exatamente o dia e a hora. Então se você vê algum guru por aí dizendo que Deus revelou para ele o dia que Jesus vai voltar, já te afirmo que isso é um engano. A pessoa está incorrendo no engano e tentando promover o engano. E, como eu falei também semana passada, muitos na história tentaram colocar datas para a volta de Jesus e foram frustrados ao longo da história. Então, não sabemos o dia e a hora, mas a igreja, através dos sinais, vai entender a estação a qual Jesus vai voltar. O Senhor continua: o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então, o que nós vemos aqui nessa fala de Jesus é um abalo cataclísmico. A escuridão vai cobrir a terra, as trevas vão cobrir a terra antes da volta de Jesus. Então, imagine essa cena, o mundo vai estar vivendo um verdadeiro pandemônio, o mundo estará vivendo um verdadeiro caos, um abalo nas tecnologias. Não sei se alguém aqui assistiu Um Dia Após Amanhã, né, que fala o nome do filme, aquele que a gente estava conversando, Um Dia Após Amanhã. É isso aí, Um Dia Depois da Manhã. Mas você vê nesse filme o desespero, porque as tecnologias elas são abaladas. E esse filme nos dá um vislumbre acerca do que será nesse tempo quando o Senhor voltar. Porque vai ser um tempo de muita escuridão sobre a terra. Então nada vai estar funcionando. Os aparatos tecnológicos não vão estar funcionando. Aqui a escuridão vai invadir e vai dominar a terra, junto com uma espécie de chuva de meteoros. Né? Vai haver um abalo nos poderes do céu. Então, essa fala de Jesus aqui, ela está em total consonância com os livros dos profetas do Antigo Testamento. Jesus aqui está tendo como um pano de fundo o livro do profeta Joel, que fala sobre isso. Se você lê o profeta Joel, ele falando sobre o dia do Senhor, você vai ver que ele vai falar exatamente a mesma coisa. Pedro, quando escreve a sua carta falando sobre o dia do Senhor, ele fala sobre a mesma coisa. E outras coisas que a gente vai trabalhar aqui ainda hoje. No versículo 30, Jesus continua e ele diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Isso aqui é maravilhoso. Então, nesse momento aqui de total calamidade, o mundo inteiro, as pessoas vão estar em total desespero. Vai haver aqui, a desesperança vai estar vigente nas pessoas. As pessoas vão achar que será de fato o fim do mundo, acabou tudo, e muitos vão descredibilizar a palavra de Deus, muitos vão blasfemar contra Deus, e é nesse momento, irmãos, de total desesperança que Jesus vem. O texto diz: aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Preste atenção nisso aqui, nessa expressão, Filho do Homem. Essa expressão foi a expressão que Jesus mais se utilizou nos evangelhos para se referenciar a ele mesmo. Então a gente vê constantemente nos evangelhos: o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. O Filho do Homem veio para salvar o que havia se perdido. O Filho do Homem veio para servir.
e não ser servido. E por aí vai. E aqui em Mateus 24, é mais uma vez que Jesus se utiliza dessa expressão. E quando os judeus estão ouvindo Jesus falar sobre isso, eles sabem o que Jesus estava falando. Eles sabem qual era a referência que Jesus estava se utilizando. Então, quando Jesus fala sobre o Filho do Homem aqui, ele não está falando necessariamente sobre a sua humanidade. Ele não está querendo provar que é humano. Jesus está fazendo uma referência direta à profecia de Daniel, no capítulo 7, versículo 13 e 14. Daniel, capítulo 7, versículo 13 a 14. Olha o que diz o texto. Será que tu acha, Mário, para nós? Tu vai ter que ser giraia hoje, Mário. Olha só o que diz o texto. Daniel 7, se você quiser abrir aí, eu disse, mantenha a sua Bíblia aberta. Vamos lá. Daniel capítulo 7. (13 ao 14). Amém? Diz assim, Daniel falando. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu alguém como o filho do homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é o domínio eterno que não passará e o seu reino jamais será destruído. Olha que incrível isso. Quando Jesus fala sobre o Filho do Homem, ele não está se referenciando à sua humanidade. Ele se refere a essa profecia. Ele não está rogando para si o quanto ele é humano. Ele está apontando para uma profecia. Ele está mostrando que ele é o Deus homem, visto, citado e predito pelo profeta Daniel. Daniel é o profeta que viu Jesus, irmãos. Ele viu o Messias. Ele viu o Messias e ele viu o ancião de dias, no caso que é Deus aqui, entregando para o Messias os reinos, os poderes, a autoridade sobre as nações. Então, Jesus está afirmando que ele é este da visão de Daniel. Ele é este, o Filho do Homem, que vem sobre as nuvens, mas ele não vem somente sobre as nuvens, ele vem para reinar com grande poder e glória. E esse Filho do Homem, ele aparecerá no céu. Escute, Jesus fala, todos os povos da terra se lamentarão. Tribos, povos, nações lamentarão e chorarão quando eles olharem para o céu e eles virem Jesus voltando. Imagina aqueles que seguiram cegamente a besta, o anticristo, ou aqueles que oprimiram o povo de Deus. Imagina aqueles que descredibilizaram o evangelho nesse momento, que abraçaram a malignidade, que fizeram do mal e do pecado o seu estilo de vida. Todos se lamentarão, porque irão perceber que aquele povo que fora taxado de louco, fora taxado de fanáticos, esse povo tinha razão. Eles irão se lamentar porque eles vão perceber que a Bíblia tinha razão. Eles vão se lamentar porque no dia do Senhor irão perceber que Jesus, o Cristo, ele é real. Ele não é uma invenção, ele não é algo inventado pela religião como disseram e pregaram por muito tempo o ateísmo. Eles irão se lamentar porque irão se dar conta que os falsos deuses que eles seguiram
tão cegamente os levaram para longe, para distante do único e verdadeiro Deus. Eles irão se lamentar porque gastaram as suas vidas seguindo os seus desejos, as suas cobiças, e não se arrependeram dos seus maus caminhos. Irão perceber que todo o mal cometido, toda a injustiça praticada, os colocaram agora em rota de colisão contra o Cordeiro de Deus. Eles irão se lamentar porque eles foram enganados e porque eles se deixaram enganar. Por isso que um dos aspectos do dia do Senhor, como eu falei aqui já também, é que esse dia será um dia terrível. Ele é grande para o povo de Deus, que encontrará a sua salvação através do seu Messias. E ele é terrível para os incrédulos, que encontrarão condenação também através do Messias. E nesse dia haverá lamento. Preste atenção na fala de Jesus na continuidade. E verão o Filho do Homem vindo. Isso aqui, irmãos, é um indicativo que a volta de Jesus, como nós temos falado e ensinado aqui, a volta de Jesus será um evento visível. Não será escondido, não será secreto, não será só para um nicho de pessoas específicas. A volta de Jesus, ela acontece aos olhos do mundo. Olha o que o texto de Apocalipse diz. 1:7. Agora tu vai ter que ser mais ninja ainda. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram. Todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Irmão, deixa essa teologia aí do deixados para trás de lado. Não vai haver nada secreto. A volta de Jesus é um evento glorioso, onde o mundo vai chorar, mas a igreja estará de pé contemplando o seu Salvador. Amém, irmãos? Jesus continua no versículo 31. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta. Preste atenção nisso aqui. Nós temos um ensino extremamente convergente, principalmente no Novo Testamento. Aqui é o momento que acontece o que nós conhecemos como o arrebatamento da igreja. Esse arrebatamento acontece a partir do tocar da última trombeta. O apóstolo Paulo ensina isso em 1 Tessalonicenses, ensina isso também lá em 1 Coríntios. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 ao 53. 1 Coríntios, capítulo 15, do 51 ao 53. Eis que vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos, aqui é um eufemismo para a morte, nem todos morreremos, mas todos os crentes, os cristãos, seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Duas coisas importantes aqui. Primeiro, você pode pensar assim, mas Kleber, aqui o texto diz que vai ser num abrir e fechar de olhos. Então Jesus volta num abrir e fechar de olhos? A resposta é não. O que acontece num abrir e fechar de olhos aqui no texto de Paulo é
a transformação do corpo, ok? É a glorificação. Então, não será num abrir e fechar de olhos necessariamente a volta do Senhor, vai ser um evento visível, glorioso, todo mundo vai estar vendo. O que acontece num abrir e fechar de olhos é a transformação do corpo. Quando Jesus voltar, então, nós seremos revestidos de incorruptibilidade, de imortalidade, e nós teremos um corpo glorificado igual o corpo de Jesus. Então é essa transformação que acontece num abrir e fechar de olhos. Os nossos corpos mortais, eles serão transformados em um corpo de glória. Então, irmão, toda a doença, todo o câncer, toda a depressão, toda sorte de doença que aflige o ser humano, que ataca o ser humano, que tira a vida do ser humano, tudo isso vai ser erradicado da nossa vida. Nos tornaremos como Jesus, nós teremos um corpo glorificado igual ao do nosso Senhor. Não seremos mais acometidos por doenças, não seremos mais acometidos por vírus, por pandemias, por pestilências. Nós seremos livres da morte, nós seremos livres da dor física, nós seremos livres das aflições que atingem o nosso corpo, a nossa vida física aqui nessa terra. Nós seremos transformados. Quantas pessoas a gente viu ser ceifada, principalmente nesse tempo de pandemia, não é mesmo? Talvez você até teve alguém, um ente querido. Nós perdemos pessoas que amamos. Desde que o pecado entrou no mundo, nós vemos o corpo físico sentindo isso, o homem sendo, de alguma forma, atacado por toda sorte de pestilências e tudo mais. Mas vai chegar um dia onde não haverá mais dor nem sofrimento, e o Senhor transformará os nossos corpos em corpos incorruptíveis. Outro detalhe importante, irmãos, que eu preciso que você entenda, é que o arrebatamento da igreja e o retorno de Jesus, eles não são dois eventos distintos. Eles não são dois eventos diferentes. Eles fazem parte de um único evento. Talvez você já ouviu, de alguma forma, que, sei lá, a igreja vai ser arrebatada, primeiro Jesus vem só para a igreja é arrebatada, vai ficar 7 anos com Jesus, e depois de 7 anos, Jesus volta, então, para a terra. Então, seriam 2 eventos. A Bíblia, a gente não encontra respaldo para isso nas Escrituras. O que a Bíblia fala de maneira categórica é que o retorno de Jesus será um evento visível e glorioso, um único evento. E começa efetivamente no ressoar da última trombeta. Olha o que Apocalipse capítulo 11, versículo 15 diz. Apocalipse capítulo 11, versículo 15. Aqui é uma série de 7 anjos, e essa é a 7ª trombeta, a última trombeta. Então, o 7º anjo tocou a trombeta, e houve no céu vozes fortes dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estavam sentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumistes o teu grande poder e passastes a reinar. Na verdade, as nações se enfurecem, chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, e para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos, aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruírem os que destroem a terra.
Tudo isso aqui acontece ao ressoar da última trombeta. Então, aqui, esse texto está também alinhado com o ensinamento do apóstolo Paulo, que o arrebatamento acontece no tocar da última trombeta. Então, quando for tocada a última trombeta pelo anjo, os mortos ressuscitarão, os mortos em Cristo, aqueles que morreram em Cristo, eles ressuscitarão, e os vivos, todos que estiverem em Cristo, terão seus corpos transformados, irão se juntar ao Senhor nos ares, agora com os nossos corpos definitivamente transformados. O Senhor Jesus continua e ele diz: reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos de uma a outra extremidade do céu. Então imagina essa cena, irmãos. Cena maravilhosa, não é? Os crentes de todas as eras, os crentes do Antigo Testamento, homens e mulheres que creram, que depositaram a sua vida, a sua esperança no Cordeiro de Deus. Homens e mulheres, pessoas, como diz o autor da Epístola aos Hebreus, que o mundo não era digno. Pessoas que entregaram a sua vida em martírio. Todas essas pessoas que depositaram a sua esperança no Messias, no último dia ressuscitarão. E os vivos também serão transformados. E nós nos ajuntaremos com o Senhor no céu, com o Senhor nos ares. Isso aqui é extraordinário. Isso aqui é incrível. Outra coisa importante, irmãos, que nós precisamos entender, é que nós não seremos arrebatados e ficaremos flutuando numa nuvenzinha pela eternidade, tocando harpa e cantando aleluia pela eternidade. Essa é uma ideia equivocada que se criou ao longo dos anos. Ao sermos arrebatados e termos os nossos corpos transformados, nós encontraremos com Cristo e nos ajuntaremos ao exército celestial, irmãos. Essa ideia de ficarmos flutuando na nuvenzinha, cantando aleluia pela eternidade, tocando harpa, essa ideia de uma eternidade estática, etérea, não é bíblica. Na verdade, isso é uma influência do platonismo dentro do cristianismo. O que a Bíblia nos aponta dentro da escatologia e do pensamento judaico, olha só como muda. Dentro do pensamento judaico, seja dos profetas, seja dos apóstolos, ou seja do próprio Cristo nesse sermão escatológico, é para uma outra realidade. Como eu disse, primeiro a transformação do corpo, e segundo, após a transformação do corpo, quando o Senhor vencer de fato, então nós reinaremos com Cristo na terra, no milênio. Então, o mundo não vai acabar. Segundo as Escrituras, o mundo não vai acabar. O mundo passará por uma transformação. Então, por mais que o mundo passe pelo caos, que será o tempo da grande tribulação, grandes terremotos, grandes maremotos, possivelmente até mesmo a geografia da terra sendo afetada, sendo mudada, mesmo passando por tudo isso, o mundo não acabará. O que vai acabar é essa era, para o início de um novo tempo, um novo período, chamado o Dia do Senhor. O Dia do Senhor não é um dia de 24 horas. O Dia do Senhor é uma era, é um período. Ele começa quando Jesus voltar, como nós vamos mostrar aqui, e ele termina com o reinado do Senhor Jesus sobre a face da terra, e a igreja reinando com o Senhor. E agora eu gostaria que você visualizasse essa cena gloriosa. Apocalipse 19, verso 11. A cena que descreve a vinda do Senhor Jesus. Lá em Apocalipse 19. Olha que maravilhoso isso. Vi o céu aberto, e eis que um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e combate com justiça. Os seus olhos são como chamas de fogo. Na cabeça dele há muitas diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Está vestido com um manto encharcado de sangue,
e o seu nome é Verbo de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, montados em cavalos brancos, vestidos de linho finíssimo, branco e puro. Da sua boca sai uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Ele mesmo as regerá com cetro de ferro. Ele mesmo é o que pisa o lagar do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. No seu manto e na sua coxa está escrito um nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você consegue visualizar essa cena? Eu não sei você, mas eu quero estar do lado dele nesse dia. Porque ai daqueles que estiverem do outro lado. Esse texto mostra Jesus vitorioso em glória vindo, com todo furor, com sangue nos seus, com chama nos seus olhos, com fogo em seus olhos, para executar a vingança do Senhor. Jesus é aquele que executará a vingança do Deus Todo-Poderoso. Essa vingança não é uma vingança humana pecaminosa. O próprio Deus recomenda que o homem não se vingue. A palavra diz: minha é a vingança, diz o Senhor. Por quê? Porque o homem, quando ele se vinga, por conta do pecado, a vingança do homem sempre é desequilibrada, sim ou não? A vingança do homem sempre é desequilibrada, o homem sempre vai querer se vingar a mais do que aquilo que ele recebeu. Mas a vingança pertence ao Senhor, diz a palavra. Então aqui não é nenhum sentimento humano injusto, não é um destempero emocional, não é... Jesus não vai tacar fogo na terra por causa de um desequilíbrio emocional. Quando você olha a história, as narrativas míticas dos deuses, das divindades pagãs, você percebe o quanto eles eram destemperados, desequilibrados. Eles tinham isso. Então eles executavam pragas e juízos dessa forma, mas Jesus não. Tudo que vai ocorrer no tempo do fim, nesse dia da vingança do Senhor, não é um destempero emocional. Essa vingança, essa ira, é com base na justiça divina. Imagina a injustiça do mundo todo. O mundo é mau, certo? O mundo jaz do maligno, certo? Imagine então toda a injustiça do mundo em todas as eras, em todos os momentos. Hoje você consegue perceber a injustiça no mundo, sim ou não? Quantas injustiças você já sofreu? Quantas injustiças você já presenciou e não pôde fazer nada, talvez? Nesse dia, será o dia onde a injustiça ela terá chegado a um ápice inimaginável. A injustiça dos homens, a impiedade dos homens. Lembra que eu falei que nesse tempo é um tempo onde haverá uma implosão do Estado de Direito? Os homens seguirão as suas próprias leis, não vão respeitar a lei dos homens e nem a lei de Deus. Então a injustiça chegará a um ápice inimaginável. Olha o que diz Apocalipse capítulo 6, versículo 9. Vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Clamaram com voz forte, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Os mártires estarão debaixo do trono, clamando ao Senhor para que Ele execute a vingança sobre os homens maus que estarão
nesse tempo na terra, operando na grande tribulação. Sabe, e esse dia da vingança, ele queima no coração de Deus, sabia disso? Isaías 63 diz, o dia da vingança está no coração de Deus. Ou seja, o dia que o Senhor vem para estabelecer justiça, esse dia está queimando no coração do Senhor. Você consegue agora imaginar esse Jesus que tem fogo em seus olhos, que tem uma espada afiada sai da sua boca para ferir as nações? Você consegue imaginar esse Jesus que tem sangue nas suas vestes, e esse sangue não é o sangue da cruz, esse sangue é o sangue dos inimigos de Deus, porque ele executará a vingança do Senhor. Você consegue visualizar esse Cristo? Você consegue amar esse Cristo? Sabe, irmãos, nós como igreja, nós precisamos amar todos os atributos do Senhor, todos os aspectos de Jesus. Nós amamos o Jesus do Sermão do Monte, nós amamos o Jesus da cruz, nós amamos o Jesus de João 3,16, nós amamos o Jesus que opera milagres, o Jesus que cura os doentes, o Jesus que é representado lá no The Chosen. Nós amamos. Nós amamos. Mas será que você consegue visualizar agora e amar o Cristo que vem pisar no lagar da ira de Deus? Você consegue contemplar, visualizar, amar o Cristo vencedor que vem com as suas vestes sujas de sangue? Como eu disse, não, esse sangue não é o sangue da cruz, é o sangue dos inimigos do Senhor que serão esmagados. Ah, Kleber, eu não consigo visualizar. Para mim, Jesus é só amor, para mim, Jesus é só perdão, para mim, Jesus é só graça. Se você pensa dessa forma, eu tenho a te dizer que a sua visão acerca de Cristo, ou seja, a sua cristologia, ela tem sérios problemas. A sua visão cristológica, ela é míope, para dizer o mínimo. Porque sim, Jesus vem para executar justiça. Alguém pode dizer, mas já viu esse tipo de pessoas? O meu Jesus não é assim. O meu Deus não é assim. Não, meu Deus não é assim. A pessoa tem um Deus próprio, assim, um Jesus próprio que ela criou na cabeça dela. Então, deixa eu te falar, mas o Jesus da Bíblia é assim. Tem gente que acha que Jesus, ele é só paz e amor, tipo um hippie dos anos 60. Um Jesus permissivo. Um Jesus que não se importa com a moralidade, um Jesus que deixa tudo, que não se importa com nada. Tem muitas igrejas que enfatizam apenas esse atributo de Deus, o amor. Só enfatizam o amor. Só enfatizam esse aspecto de Jesus. Eles colocam meio que a justiça e o juízo de Deus como algo antagônico e contraditório ao amor de Deus. Do tipo, Deus é amor, logo, ele não pode executar juízo. Essa visão é uma visão herética e perigosa. Porque você não pode desassociar o amor da justiça de Deus. Você não pode. Se você perguntar hoje para a maioria dos cristãos na igreja brasileira, qual é o maior atributo de Deus? O que nós vamos ouvir? Qual é o maior atributo de Deus que a maioria das pessoas diria? O amor. Deus é amor, sim. Deus nos amou, sim. Mas se você olhar, irmãos, isso a gente aprendeu aqui na aula sobre conhecimento de Deus. Os que estavam aqui lembram disso.
Se você olhar para os profetas do Antigo Testamento, se você olhar, por exemplo, a teologia do salmista, se a gente pudesse hipoteticamente perguntar a eles qual é o maior atributo de Deus, eles não responderiam amor. Sabe qual atributo eles responderiam? Santidade. Eles responderiam santidade. E a santidade de Deus, ela não combina com a injustiça. Ela não combina com a impiedade. Ela não combina com o pecado. Sempre que a santidade de Deus, ela é ferida, ela é tocada, então Deus manifesta o seu juízo, a sua ira. A ira de Deus é uma manifestação da sua santidade. Paulo fala em Romanos que Deus manifesta a sua ira contra toda impiedade e injustiça dos homens. Por isso, a ira de Deus é um dos aspectos mais importantes do Evangelho. Sabe por quê? Porque Deus derramou a sua ira no seu próprio Filho, que não tinha pecado algum, mas que se fez pecado por nós, assumindo o nosso lugar. O Cordeiro de Deus recebeu a ira no nosso lugar. Toda a ira contra o pecado, Ele recebeu. Por isso, você que passou pelo processo da conversão, do encontro com o Senhor, você que teve a sua vida mudada por Cristo, você que passou pela justificação, pela santificação, pela regeneração, pense 2 vezes antes de viver uma vida entregue ao pecado. Pense 2 vezes antes de viver deliberadamente a injustiça, a impiedade e o engano. Porque embora a salvação, nós gostamos de dizer, né? A salvação é pela graça. Amamos dizer isso. Ok, e é verdade. Só que, ao dizermos que é pela graça, isso não significa que não custou nada. Não custou nada para mim e para você. Mas custou um alto preço do Cordeiro que se colocou no nosso lugar e recebeu toda a ira contra o pecado, para que eu e você pudéssemos estar aqui hoje, para que eu e você pudéssemos estar, nos colocarmos diante de Deus, ter livre acesso ao trono da graça do Deus bendito e não sermos fulminados. Por isso, irmãos, precisamos viver de uma maneira diferente, porque não estamos mais debaixo da ira de Deus. Agora, eu e você, segundo o apóstolo Paulo, nós temos paz com Deus. Paz com Deus. Paz com Deus. Não estamos mais debaixo dessa ira. Agora, o mundo, eles estão caminhando, aqueles que não estão em Cristo, eles estão caminhando a passos largos para um dia, também conhecido como o dia da ira vindoura. O dia onde que o Senhor sim vai derramar a sua ira, como nós vamos ver aqui. Amém, irmãos? Vocês estão aí? Continuamos então, irmãos, agora santos e glorificados, reunidos com Cristo nos ares, nós vamos nos encontrar com Ele e formaremos no céu, como eu já mencionei aqui, um grande exército celestial. Esse exército celestial cruzará os céus e todo o olho verá, como eu disse. Toda a terra vai contemplar essa cena da noiva se encontrando com seu noivo. Então aqui, como eu disse, se inicia o dia do Senhor.
É nesse momento, então, que nós estaremos cruzando os céus, nessa procissão, que as taças da ira, lá do capítulo 16 de Apocalipse, vão ser derramadas sobre a terra. Então nós vamos ver coisas mais terríveis ainda daquelas que já ocorreram. E nós seguiremos com Jesus com um destino: Jerusalém. Essa procissão aqui que eu me refiro, que eu vou mostrar para vocês com base nos profetas que falam sobre o dia do Senhor, ela tem basicamente 3 fases. A primeira fase, então, é o arrebatamento em si, é o encontro com o Senhor. A segunda fase é quando o Senhor Jesus desce em terra, começando então na região do Sinai uma peregrinação. E a terceira fase é a chegada em Jerusalém. Então, as Sagradas Escrituras nos mostram que Jesus desce sobre o Egito. Isaías diz: eis que o Senhor vem cavalgando numa nuvem ligeira. Referência direta ao arrebatamento. Ele vem, ou ele desce sobre o Egito. Então, segundo as profecias bíblicas, o Senhor marchará no Egito como um Moisés superior, guiando o seu povo, atravessará o deserto, passará pela região da Jordânia, antigo Edom, a caminho de Jerusalém. Qual é o objetivo de Jesus ao fazer isso no dia do Senhor? Nesse caminho, o Senhor irá destruindo os inimigos do seu povo e libertando os cativos, aqueles que estão presos, os aprisionados pelo exército do anticristo. Segundo as profecias, os judeus estarão presos na região da Jordânia, da Síria e do Iraque. E eu quero mostrar isso para você aqui. Abacuque capítulo 3, versículos 3 a seguir. Bem rapidinho. Vamos analisar as profecias. Abacuque diz assim: Deus vem de Temã, o santo vem do monte Parã, sul da Jordânia. A sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz e raios brilham da sua mão. O seu poder se esconde ali. Adiante dele vai a peste e a pestilência seguem os seus passos. Ele faz a terra tremer. Olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos, as colinas antigas se abatem, os caminhos de Deus são eternos. Os acampamentos da terra de Midian tremem. Midian, atual deserto da Arábia. Tu fendes a terra com rios, os montes te veem e se contorcem. As torrentes de água passam, as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. Na tua indignação marchas pela terra, na tua ira pisa as nações. Tu sai para salvar o teu povo. Então esse aqui é o caminho trilhado pelo Senhor, marchando e livrando e guiando o seu povo, destruindo os inimigos numa marcha triunfal. Repare aqui os detalhes que o profeta mostra aqui do quadro do dia do Senhor. Então, nós vemos aqui o Senhor marchando, raios saindo das suas mãos. Imagina essa cena, irmãos. Raios saindo das mãos do Senhor. Os inimigos, toda sorte de poder, né, e pestilência saindo dele, ferindo os inimigos. Os montes se retorcendo, se contorcendo, ou seja, terremotos acontecendo. E, detalhe, os inimigos sendo vencidos. E o Senhor aqui, o Messias, num aspecto extremamente poderoso contra os inimigos do povo de Deus. Nessa procissão triunfal aqui, que sai do Sinai, Jesus passará por uma localidade bem importante, que é Edom, que é a atual Jordânia. Olha o que diz Isaías no capítulo 63.
Vamos lá, eu falei que vocês iam acessar a Bíblia aí, né? Isaías capítulo 63. Quem é este que vem de Edom, de Bosra? Então leia-se aqui quem é esse que vem da Jordânia, vestido de roupas vermelhas, roupas vistosas, que vem marchando na plenitude da sua força. Então é o profeta, olhando, vendo a cena do Messias vindo, com as suas roupas encharcadas, manchadas. É o profeta dizendo, quem é esse que vem da Jordânia, com as suas vestes sujas, manchadas, marchando na plenitude da sua força. E o Senhor fala, sou eu que falo com justiça, que sou poderoso para salvar. Versículo 2, por que as suas vestes estão vermelhas? Por que se parecem com roupas de quem pisa uvas no lagar? E o Senhor responde, o lagar eu pisei sozinho, dos povos ninguém esteve comigo. Pisei as uvas na minha ira, no meu furor as esmaguei, e o seu sangue respingou nas minhas roupas, e todas elas ficaram manchadas. Obviamente que aqui é um eufemismo, ok? O texto diz, pisei em uvas na minha ira, no meu furor as esmaguei. As vestes de Jesus, elas estão sujas. Como ficavam as vestes daqueles que pisavam no lagar, que amassavam as uvas. Quando alguém pisava no lagar para amassar as uvas, para extrair o suco da uva, então a sua veste ficava manchada. Então o profeta está vendo as roupas do Messias manchadas de sangue. E essa cena aqui, ela está em total alinhamento com a visão de João em Apocalipse, do cavaleiro com as suas vestes salpicadas de sangue. Então Jesus, ele vai pisar na cabeça dos inimigos do povo de Deus. Forte isso, né, irmão? Isaías 11 diz assim, naquele dia, 11:11, naquele dia, o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o resto do seu povo, que foi deixado na Assíria. A Síria aqui contempla hoje a região da Jordânia, da Síria e do Iraque. Voltando para o texto, do Egito, de Patros e da Etiópia, de Elão, de Sinar, de Ramate e das terras do mar. Levantará um estandarte para as nações, ajuntará os desterrados de Israel e recolherá os dispersos de Judá desde os 4 cantos da terra. Versículo 15. O Senhor destruirá totalmente o golfo do mar do Egito e com a força do seu vento moverá a mão contra o Eufrates, dividindo-o em 7 canais, para que qualquer um possa atravessá-los em sandálias. Haverá um caminho plano para o resto do seu povo que for deixado na Assíria, ou seja, nas prisões, como houve para Israel no dia que saiu da terra do Egito. Então veja, os profetas, quando eles falam sobre o dia do Senhor, eles mostram que nesse tempo, preste atenção, irmão, nesse tempo o povo do Senhor estará preso. Os judeus aqui estarão presos sob o domínio das nações, sob o domínio dos inimigos de Deus. Então eles vão estar em uma espécie de mini campos de concentração. Vão estar em uma espécie de pequenas prisões nessas localidades. E o Senhor, na sua marcha triunfal, ele vai passando nessas localidades e vai libertando o seu povo. Ele vai libertando, e o seu povo sendo liberto vai seguindo com ele em direção a Jerusalém. Então, o objetivo do Senhor é chegar na cidade de Jerusalém. Jerusalém, nesse dia, segundo as profecias, estará completamente cercada pelo exército do anticristo. Os exércitos do anticristo, eles vão fazer um cerco, um fechamento de toda a cidade. Metade do povo vai estar em Israel e outra metade vão estar nessas prisões, como dizem as profecias. Olha o que diz Zacarias 14, verso 2.
porque ajuntarei todas as nações para a batalha contra Jerusalém. A cidade será tomada, as casas serão saqueadas, as mulheres violentadas. Perceba a injustiça, a maldade, a impiedade aqui, irmão. Metade da cidade, diz Zacarias, será levado para cativeiro, ou seja, para prisões. Mas o restante do povo não será expulso da cidade. É nesse momento, irmãos, de cerco, de desesperança, porque vai parecer aqui que será o fim do povo judeu. Vai parecer que será o fim de Israel. Parece que agora então eles vão ser definitivamente esmagados. Só que é nesse momento aqui que vai se cumprir uma das maiores e mais lindas profecias relacionadas ao povo de Deus. Zacarias 12:10. O texto diz que descerá sobre eles um espírito de súplica. Ou seja, eles vão clamar pelo Messias. Lembra? Os judeus, eles não creem, a maioria dos judeus, eles não creem que Jesus é o seu Messias. Eles rejeitam essa ideia. Eles rejeitam. Existe um motivo por que eles rejeitam. Eles estão cegos. Leia Romanos capítulo 11 que você vai saber o que eu estou falando. Eles estão com seus olhos tapados. Uma parte deles. E eles não aceitam, não creem em Jesus como Messias. Mas nesse dia aqui, nesse dia em especial, nesse momento de cerco, de desesperança, onde vai aparecer aos olhos de todos que chegou o fim então desse povo, vai descer sobre eles um espírito de clamor, um espírito de súplica, e eles clamarão a Deus pelo seu Messias. Eles vão clamar: Deus, onde está o nosso Messias? Onde está, Senhor, aquele que fora prometido? E olha o que diz o texto. Sobre a casa de Davi, sobre os moradores de Jerusalém, derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem transpassaram. Quem eles transpassaram? Olharão para aqueles quem transpassaram e prantearão como quem pranteia por um filho único e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. O mesmo Jesus que um dia chegou em Jerusalém montado num jumentinho e foi recebido à base de hosanas, hosanas nas alturas. Esse mesmo povo que disse hosanas nas alturas, dias depois, também disse crucifica-o. Agora, os descendentes desse povo, no pior dia das suas existências, vão clamar pelo Messias. Eles vão levantar as suas cabeças nesse momento e eles olharão e contemplarão o mesmo Jesus. Só que não mais num jumentinho. Não mais no aspecto do servo sofredor. Não mais com aquele aspecto para trazer a salvação em última análise. Eles verão agora o Jesus vitorioso que vem executar vingança, com chamas nos seus olhos, montado em um cavalo branco, com as suas vestes salpicadas de sangue. Eles vão reconhecer Jesus como seu Messias nesse dia. Eles vão gritar de desespero. Eles chorarão compulsoriamente. Por que eles vão chorar compulsoriamente? Eles vão chorar compulsoriamente porque eles, por tanto tempo, eles negaram o Salvador. Eles não creram no Salvador. Eles rejeitaram a ideia de Jesus como Messias. E nesse momento, eles vão perceber a sua cegueira. Eles vão perceber
a dureza dos seus corações. E eles vão chorar como o choro de alguém que perde um filho primogênito. Você pode imaginar isso? E sabe o que o Senhor vai fazer? Diz a Bíblia que o Senhor os consolará. O Senhor os consolará. Paulo fala em Romanos que nesse tempo aqui, todo Israel será salvo. Todo Israel será salvo. E sim, será salvo, porque imagina diante de toda essa cena, eles vão se colocar de joelho diante do rei, do libertador, daquele que vem para destruir os seus inimigos. Zacarias termina dizendo lá no capítulo 14, no verso 3: então o Senhor sairá e lutará contra as nações, como ele costumava lutar no dia da batalha. Naquele dia, os seus pés estarão sobre os montes das oliveiras, que está em frente de Jerusalém, para o leste. O monte das oliveiras será fendido pelo meio, do leste ao oeste, formando um grande vale. Preste atenção aqui, onde Jesus está proferindo o seu sermão escatológico, você lembra? Jesus está proferindo o seu sermão no Monte das Oliveiras. E é nesse mesmo lugar, no tempo do fim, que será o epicentro da atuação de Jesus no dia do Senhor. O Senhor vencerá a batalha. O Senhor aniquilará os inimigos do seu povo. E Ele vai reinar sobre Jerusalém e estabelecer o seu reino teocrático sobre essa terra. Se cumprirá então o que Paulo fala em Filipenses no capítulo 2, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho debaixo da terra e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Um reino de paz e justiça sobre a terra, como nunca antes. Toda a terra se encherá da glória do Senhor. Toda a terra se encherá do conhecimento do Senhor, assim como as águas cobrem o mar. O texto de Isaías diz que de Sião, de Jerusalém, sairá a lei, a constituição, a lei do Senhor, para que o mundo siga. Olha o que diz: muitos povos virão e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor e ao templo do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião, de Jerusalém sairá a lei e a palavra do Senhor. Ele julgará entre as nações e corrigirá muitos povos. Estes transformarão as suas espadas em lâminas de arado e as suas lanças em foices. Nação não levantará a sua espada contra a nação, nem aprenderão mais a guerra. A paz reinará no mundo. A paz vai vir, irmãos, sobre a terra. Mas para ela vir, primeiro, o Senhor precisa erradicar toda injustiça e impiedade que existe nessa terra. Toda maldade e toda impiedade será erradicada. E o Senhor executará o seu juízo, o seu justo juízo. E nós estaremos com Cristo, amém? Nós estaremos com Ele. Vamos ficar de pé? Eu quero
encerrar essa série nessa noite, fazendo um convite a você. Um convite a um posicionamento, porque, como eu disse ao longo dessa série, não é sobre sabermos sobre o fim, é sobre sermos fiéis até o fim. E é isso que o Senhor quer de nós. Que Maranata seja o nosso estilo de vida, irmãos. Não seja apenas a canção que a gente entoa, que a gente canta, mas que possamos viver Maranata nesse estilo de vida. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Enquanto eu orava nessa tarde, o Espírito de Deus deu uma palavra. Eu sei que ela tem direção nessa noite. A palavra era sobre a oração final. E essa oração final, eu deveria orar sobre santidade. O Senhor quer elevar o nosso nível de santidade. O Senhor quer elevar a santidade em nós. Algumas pessoas que aqui estão têm perdido o temor do Senhor nos últimos tempos. Tem perdido o temor ao Senhor. E temor não é medo. Temor é uma santa reverência. É a consciência que tudo que fazemos, tudo que somos, o Senhor Deus, nós estamos diante do Senhor Deus. E algumas pessoas têm perdido isso. E a palavra é para você nessa noite. O Senhor quer restaurar isso em você. O Senhor quer restaurar isso em você. O temor, o santo temor ao nome do Senhor. Essa noite nós vamos fazer a oração do salmista. Senhor, une o meu coração ao temor do Teu nome. Une o meu coração ao temor do Teu nome. Eu não vou chamar você a vir à frente, mas nós vamos orar e esse é o momento de você falar com o Senhor. É o tempo de você se derramar diante do Senhor, diante de tudo que você ouviu nessa noite. O Senhor está te chamando para um posicionamento hoje. O que nós estamos vivendo hoje, irmãos, é um treinamento para o futuro. Você consegue entender isso? O que nós estamos vivendo hoje é um treinamento para o futuro. O apóstolo João diz assim, que hoje nós somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que nós haveremos de ser. Mas quando o Senhor vier, então nós seremos como Ele é. Ainda não somos, mas seremos. Então o convite do Senhor é para o hoje, é para um posicionamento hoje, é para uma mudança hoje, é para uma transformação hoje. O Senhor quer elevar a santidade no teu coração. Eu não sei por onde você tem andado, eu não sei para que caminhos você tem trilhado, mas o Senhor quer elevar a sua santidade. O Senhor te chama de filho, o Senhor te chama de filha nessa noite. Nós vamos orar e depois vamos cantar Maranata. Diante de tudo que você ouviu nessa série, vamos cantar Maranata com todo o nosso coração nessa noite. Nos colocando à disposição não para o amanhã, mas para o hoje. Para sermos diferentes hoje. Para que no futuro possamos desfrutar dessa glória que é o retorno glorioso do nosso Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós oramos nessa noite, Pai, te agradecendo por tudo que o Senhor fez aqui nesses dias, te agradecendo pela Tua palavra instrutiva, Senhor. Eu te agradeço pela vida dos meus irmãos e das minhas irmãs que pacientemente
ouviram a Tua palavra, Senhor. Ah, Deus, nós fomos instruídos que devemos ter uma mudança de comportamento hoje, que a nossa esperança sobre o futuro deve mudar a nossa vida hoje, Senhor. Então nós nos colocamos nesse lugar, Senhor. Ó Cristo, nós nos colocamos nesse lugar para sermos transformados pela Tua glória, sermos transformados pela Tua presença. Eleva-nos, Senhor, eleva a santidade em nosso coração, une o nosso coração ao temor do Teu nome, para que possamos, Senhor, ser a geração que vai pregar com ousadia, que vai anunciar, que vai preparar o caminho do Senhor em meio a essa geração. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora. Se tem alguém aqui que está caminhando de uma forma displicente na jornada, que tem perdido o temor, que tem andado desorientado, com dúvidas no seu coração, Satanás tem lançado dúvidas no coração do teu filho, e ele tem caído em algumas armadilhas, ele tem acatado algumas ideias que não vêm de ti, que não provêm do Senhor. Em nome de Jesus agora, que toda obra maligna contra a vida do teu servo, contra a vida da tua serva, seja desfeita agora. Sim, Senhor, que o coração do teu filho possa voltar a bater, Senhor, pela tua presença, que volte a queimar pela tua presença. Em nome de Jesus, em nome de Jesus nós declaramos a bênção do Senhor. Ah, Deus, que essa noite, que esse tempo seja um divisor de águas na comunidade Mosaico, Senhor. Levanta, Senhor, levanta, Senhor, levanta, Senhor, aqui homens corajosos, homens de verdade. Sim, Senhor, homens que vão ser evangelistas, que vão ser pregadores com intensidade, que cumprirão a grande comissão, mulheres sábias, mulheres que vão, Senhor, edificar os seus lares, em nome de Jesus, nós oramos e declaramos a bênção do Senhor. Ele voltará para governar as nações em amor, que